Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui para dar sequência, ao nosso estudo Sentimentos que Aprisiona a Alma. E nesta oportunidade estaremos falando a respeito da ira, combustível para mágoa e ódio. Amados, evite sentimentos como rancor, como a ira, as mágoas, sentimento que nos tira noite de sono e em nada afeta as pessoas responsáveis por causá-los, já dizia Friedrich Nietzsche. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta que escreveu São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, que diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dei lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, na carta ao Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, glorificar o teu nome, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, reunido, unido em torno do teu nome, para que possamos glorificar o teu nome, papai querido, por meio das tuas verdades, e que possamos, papai querido, colocar por prática em nossas vidas. Ó Deus eterno, para não pecar contra ti. Eu peço a tua bênção sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém. Graças a Deus. Queridos, eu creio que ao terminarmos esta aula, nós estaremos capazes de fazer distinção entre os termos raiva, ira e ódio. Nós estaremos aptos a saber o que a Bíblia Sagrada fala a respeito da ira. Com certeza, nós conseguiremos refletir sobre o imperativo do apóstolo Paulo relativo ao modo como os cristãos devem responder à ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, nós vivemos em um mundo inquieto, nós vivemos num mundo revoltado, no qual as pessoas, em sua grande maioria, vivem problemas exógenos e problemas endógenos, ou seja, são problemas originados no meio em que ela vive e problemas que têm a sua origem no seu próprio interior.
entre estes opostos, estes contraditórios, exerce uma interferência direta no mais diverso tipo de relacionamento que os indivíduos estabelecem no decorrer da sua vida. Relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, relacionamentos religiosos, relacionamentos culturais ou relacionamento de qualquer outra natureza. Constantemente, somos surpreendidos por conflitos que ora são trazidos a nós sem aviso prévio. Chega sem bater na porta. Ora, nós mesmos provocamos, ainda que de modos fortuitos. Quando isto acontece, querido, passamos a acreditar que pouco ou nada, alguém ou algo age a contento. Isso sem considerar o fato de que o que é adequado para uma pessoa pode não ser apropriado para outra. Esta apreensão da realidade acaba por nos estressar gradativamente. E assim estressado, passamos a desempenhar nossas funções de modo inadequado no meio em que nós estamos inseridos. Esse cenário, ele deflagra a crença de que tudo e que todos são extremamente irritantes e irritáveis e pode nos provocar a ira, que se provocado pela mesma fonte pode vir se transformar-se em ódio. Muitos acreditam que a honra de um homem está na capacidade desse homem responder à altura à ofensa sofrida. Que a honra desse homem está na habilidade desse homem não levar desaforo para casa. Tá? Mas olha, existem alguns questionamentos. Quando foi que alguém de fato conseguiu resolver os problemas da vida aumentando a sua ira? Quando foi que a ira ofereceu uma luz no fim do túnel para os conflitos humanos? Afinal, que emoção é esta, a ira? Em que momento a ira deixa de ser uma virtude e passa a ser pecado? Como vencer a ira em nós? Quais valores se associam direto ou indiretamente a essa emoção? Mas afinal, por que nós iramos? O que realmente é a ira? A ira se trata de um problema social ou psicológico? Quais as causas, os sintomas e consequências dessa emoção? O que a Bíblia fala a respeito da ira? Querido, no decorrer desta aula, nós veremos que precisamos muita coragem para resistir ao homem perverso, para andar infinitas milhas de compaixão, para caminhar em silêncio sobre o som das vozes maledicentes, para perdoar 70 vezes 7. Queridos, nem sempre a ira deve ser considerada como algo pecaminoso. Uma vez que o próprio Jesus manifestou, quando expulsou os cambistas do templo, os vendilhões do templo, ali em Mateus capítulo 21, no versículo 12 e 13. Nós também podemos ver o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 26, nos dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Vista de maneira positiva, a ira pode ser um recurso da psique humana para sinalizar quando algo está errado e os limites da bondade, da justiça, do bom senso estão sendo violados, estão sendo ultrajados. No entanto, se a ira não for controlada, pode se tornar destrutiva, trazendo grande prejuízo para o indivíduo. A raiva, a ira e o ódio são termos frequentemente usados como sinônimo. Deste modo, se faz necessário uma adequada conceituação a fim de nós entendermos o que de fato a ira é. A raiva se trata de uma emoção primitiva e pouco elaborada. Uma criança que se vê privada de seus alimentos, por exemplo, pode se encolerizar, e isto é natural, isso é normal. Ao chorar de raiva, essa criança espera chamar a atenção de alguém que possa suprir a sua necessidade. Nesse caso, a emoção funcionaria como um fator protetivo, positivo. Sozinha, a ira não tem o poder de atingir outras pessoas, mas é uma porta que se abre para
a evolução de outras emoções mais nocivas. Em essência, a raiva é tão inocente quanto um animal selvagem. Contudo, se não for contida, poderá causar danos. Bem, a ira solicita de suas vítimas uma reação imediata, sem desmedida, contra aquilo que representa uma ameaça real ou imaginária, a sua integridade física ou emocional. A ira é a popularmente conhecida bateu, levou, quando uma pessoa que ouve insulto, por exemplo, se tomado pela ira, uma pessoa vai desenvolver a afronta com a mesma intensidade na tentativa de minimizar a dor sentida. A ira, apesar de intensa e perigosa de modo geral, ela tem curta duração. E, assim como a raiva, se não for expurgada, se não for expulsa ou controlada, poderá causar severos danos físico e emocional ao ser humano. Queridos, o ódio, diferente da raiva e da ira, não é passageiro. O ódio é alimentado pelo tempo, pelas noites de ira que se sobrepõem uma à outra durante a vida. O ódio é pernicioso por não reconhecer limite e por eliminar a capacidade de suas vítimas, analisar o contexto de forma isenta e prática. O que a Bíblia fala a respeito da ira? A Bíblia Sagrada nos ensina que existe dois tipos de ira. Um tipo de ira que se origina do caráter humano pecaminoso. Outro tipo de ira vem da natureza santa do Criador. Queridos, no Novo Testamento, duas palavras gregas são usadas para designar a ira. A palavra org, que indica uma disposição mental vinculada ao desejo de vingança. Muitas vezes, designa indignação. E este vocábulo, org, aparece no texto bíblico tanto para descrever a ira do homem quanto a ira de Deus. A palavra timos, que é uma palavra grego, que indica uma explosão repentina de cólera ou furor decorrente de indignação interior que cessa rapidamente. É característico, portanto, daquilo ou daquele, que logo se inflama, mas se apaga no instante. Apocalipse capítulo 14, no versículo 10 e no versículo 19. Queridos, os críticos do cristianismo costumam dizer que a ira de Deus é uma contradição. E esses críticos nos perguntam com desdém como um Deus de amor pode ferir a terra com a vara da sua boca, como está escrito ali em Isaías capítulo 11, versículo 4. O apóstolo Paulo, ao descrever aos romanos, afirmou que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça praticada pelos homens, no versículo 18 de Romanos 1. Aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a ira de Deus é derramada sobre todo aquele que vive em desobediência. Efésios 5, versículo 6. E aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai declarar que o Senhor derrama sua ira sobre aqueles que cometem o pecado. Colossenses 3, versículo 6. O mal e a injustiça não existem em si mesmo. Existe homens perversos, existe homens injustos, ou seja, pessoas que se dispõem a seguir na contramão dos desígnios divinos, dos projetos de Deus. Se pudéssemos resumir o pensamento paulino dentro desse contexto, esse seria dessa forma: Deus é o único capaz de responder idealmente à injustiça e ao mal praticado pelo homem. Segundo, o alvo da sua ira é o ato perverso, não aquele que pratica. Querido,
Jesus, ao expulsar os vendilhões, né, os cambistas do templo, como diz Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, Jesus expressou sua absoluta indignação contra a impiedade e injustiça cometida pelos homens. O ato de Jesus revelou de forma clara e inequívoca o coração do Pai, que dá ao mal uma resposta adequada. Paulo, em Efésios, capítulo 4, 26, autoriza os efésios a irarem. Paulo vai dizer, irai-vos. Porém, no mesmo versículo, o apóstolo Paulo, sem qualquer preparo, interlúdio, ele completa a sua instrução. E não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Embora pareça humanamente impossível realizar essa tarefa, em Romanos capítulo 12, versículo 21, o apóstolo Paulo ensina a como colocar em prática. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, a ira divina resulta em algo bom. Ela resulta em paz. Quando o ser humano se vinga, a sua ira costuma gerar mais violência, mais sofrimento e amargura. Os juízos de Deus, contudo, promove a paz na terra, porque contém a justiça verdadeira e eliminam os que estão do lado da injustiça e da perversidade. João Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, reconhecido por sua habilidade oratória, disse certa vez: quem quer que fique irado por uma razão justa não é culpado. Porque se faltasse a ira, a ciência de Deus não teria andamento, os julgamentos não seriam acertados e os crimes não seriam reprimidos. Quando somos afetados pela injustiça, perdemos a capacidade de racionalização e nos iramos. A ira é uma emoção e nenhuma culpa pode ser imputada ao ser que, limitado pela condição humana, se emociona. Significa dizer que a ira em si mesmo não é pecado. Nesse ponto, bem caberia um questionamento. Por que, então, não devemos responder com atos de ira quando somos nós injustiçados e feridos? Querido, a ira, a energia que o Criador nos concedeu para respondermos de modo adequado à injustiça sofrida, muitas das vezes nos empurra ao justiçamento, ou seja, à fabricação de um tipo de compensação que se adeque aos nossos critérios, aos nossos valores, às nossas razões. Quando isso acontece, cometemos pecado. A única ocasião em que um ato indignado de ira é justificado se dá quando esse ato é praticado em defesa de uma vítima da injustiça. Nenhum ato violento de ira que tenha o propósito de anular o efeito da injustiça cometida contra nós é legitimado pelo Evangelho. Ao contrário, como cristão, somos provocados a oferecer a outra face, aos nossos ofensores, a caminhar com eles a segunda milha, como diz Mateus, capítulo 5, versículos 39 e 40. Além disso, somos orientados a responder ao mal com bem, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 21, e deixar a vingança aos cuidados do Senhor, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 19, Como também disse Tiago, a ira do homem não opera a justiça de Deus, capítulo 1 de Tiago, versículo 19 e 20. A ira, querido, é deflagrada toda vez que alguém ou algo ameace o nosso bem-estar, pode ser de forma real ou imaginária. Por isso, bem faríamos se antes de transformarmos a emoção ira em um ato, nós pudéssemos verdadeiramente nos fazer uma pergunta e responder essa pergunta,
as palavras e a atitude alheia atingiu que área do meu ser? Se nós iramos, né, com o nosso semelhante, a ira é nossa. Nosso é o problema e em nós está a solução. Quando somos vítima da injustiça, tendemos a responder de forma exagerada a tal estímulo. E isso acontece, né, por causa do orgulho. Nesse ponto, a ira se torna um pecado, pois se impõe como afirmação absoluta do ego. É fato. A ira não controlada revela as entranhas do ego, que não admite ser contrariado. Quando o apóstolo Paulo disse, não se põe o sol sobre a vossa ira, ali em Efésios 4, 26, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava instruindo, né, os irmãos da cidade de Efésio a não irem para a cama com o suposto direito de ficar aborrecido, a não dormir com qualquer tipo de razão suicida. O apóstolo Paulo sabia que se assim agisse, né, eles abriria espaço para a ação do diabo. Por isso que ele escreve no versículo 27 do capítulo 4, não dê lugar ao diabo. É importante destacar que o vocábulo grego, né, diabolos, ele é dividido em duas frases. Dia, que é igual separado. Bolo, que é igual jogar. Então, irmãos, designa o ser que joga separado, fragmentado, desunido, é dividido. E é exatamente nos vão, nas brechas e nas lacunas que o inimigo da nossa alma finca suas raízes, né? E fazendo florescer em nosso inconsciente. Por esse motivo, o apóstolo Paulo fez tal exortação. Dormir com a ira se equipara a ninhar ovos de serpente na alma. Quem insiste em fazê-lo não sai intacto, pois quase sempre se torna um ser desconfiado, mal-humorado e paranoico. Assim, querido, como a vida procede do amor, a morte procede do ódio, da ira que se acumula noite após noite. Desse modo, é possível nós afirmar, né, que quem dorme com a ira se casa com a morte, pois faz fenecer os bons pensamentos, destrói os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas intenções. Costumamos ser passivos com a injustiça cometida contra o próximo, mas tendemos a reagir com violência contra qualquer palavra ou prática contrária às nossas expectativas. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, corroborando, né, a mensagem de Jesus, nos apresenta a solução: o amor, pois este não se ira facilmente, como diz ali, né, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 5. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Queridos, muitos cristãos interpretam o mandamento do amor como um peso. Isso porque eles enxergam esse mandamento sob a lente da moralidade. Talvez seja esse o grande engano de Satanás, pois amar nossos inimigos não é um dogma, não é um rito, mas um único caminho possível para a verdadeira liberdade. Ninguém pode manter cativo aquele que a ninguém odeia. Querido, existem pessoas que abrigam iras por anos a fio, sem as assumir como realidade. E essas iras se revelam no dia a dia por meio das amarguras, né, agressividade desmedida e angústias paralisantes. Não nos iludamos, irmão. A ira despersonaliza o irado, fomenta a inimizade, inviabiliza os relacionamentos, porque nenhuma relação humana subsiste à impossibilidade do perdão.
Vamos interromper este ciclo da ira. Hoje mesmo, esse ciclo vicioso da ira. Humildemente, queridos, percebemos que só seremos verdadeiros filhos de Deus no dia em que nós conseguimos amar o nosso inimigo de todo o coração e quando, com sinceridade, podemos orar por eles. Como diz ali, né, Mateus capítulo 5, no versículo 44 e no versículo 45, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Queridos, o mundo precisa de cristãos fiéis, capazes de retribuir o mal com o bem, de não tomar em suas mãos as injustiças cometidas contra eles e de exercitar dia a dia a mansidão. Cada minuto que passamos irado, perdemos 60 felizes segundos, já dizia Somerset Maugham. Em nome de Jesus, querido, que Deus vos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém.